Nós estamos mais uma vez estudando hoje desenvolvimento pessoal e nós vamos falar hoje sobre o crente feliz. Salmo 32, versículo de número 11 diz assim: quantos querem palavra de Deus para o seu coração, digam amém. Glória a Deus. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos vós, os justos, e cantai alegremente todos vós, que sois retos de coração. A felicidade é sinônimo de alegria para muita gente, né? É o ato de constante relação com Deus, através do Senhor Jesus Cristo e da comunhão com o Espírito Santo. A alegria e a tristeza são momentos que passamos aqui na terra, porém o céu é real, o arrebatamento vai acontecer, né? E nós vivemos em um tempo que o conceito de felicidade está distorcido. Tá? Algumas seitas dizem que podem proporcionar a felicidade, mas não há em nós nenhuma capacidade de promover a nossa felicidade por nós mesmos. Ser feliz tem sido considerado baseado no que a pessoa possui. Quantas vezes as pessoas não acham que a felicidade está em possuir as coisas, não é verdade? Olha, se eu alcançar tal coisa, se eu chegar em tal lugar, se eu tiver tal bênção, né? Aí eu vou ser feliz de verdade. Aí eu vou estar completo de verdade, né? Não queremos dizer que a situação... contudo, sabemos que a felicidade é um estado de espírito muito além das circunstâncias exteriores. Olha que importante isso. Não queremos dizer que as situações externas não influenciam os sentimentos e emoções, mas ser feliz supera o estar triste, as preocupações, o estresse ou as dificuldades. É importante essa introdução, o pastor Gilson Viana, que escreve esse estudo tão abençoado, e ele começa dizendo e começa trazendo para nós alguma coisa que a gente já ouviu tantas vezes, mas a gente tem dificuldade, não de ouvir, mas de aplicar, né? A primeira é aquela velho ditado: dinheiro não traz felicidade. O problema aqui em si não é que dizer que o dinheiro ele não é um fator preponderante ou um fator importante dentro da situação emocional de uma casa. Você sabe, né? Os hispanos têm uma expressão mais ou menos assim, né? Quando falta la plata, você pega la gata. Quando falta dinheiro, a esposa fica brava. Quando falta o financeiro, o humor da casa cai. Você já passou por isso? De que quando as coisas não iam bem, quando a conta do banco estava ruim, a amizade, a boa conduta, a felicidade das pessoas, né? Quantas pessoas já não perderam amigos por causa de um empréstimo, por causa de um valor financeiro, né? Por causa de alguma coisa que foi trocada, ou um dinheiro que faltou, alguma coisa que não foi paga. O dinheiro é um fator preponderante na troca das emoções, porque o dinheiro é um facilitador ou um limitador. Mas aqui que está o cerne da questão. O nosso estudo, baseado, né, no texto bíblico sobre estar feliz, né, a vossa alegria será completa, o Senhor Jesus Cristo disse, ele se relaciona de que os motivos para se andar feliz e contente na vida e no dia a dia, eles estão muito além das circunstâncias exteriores ou as circunstâncias que você vive em volta. Ou precisa, pelo menos, estar, né? É claro que, como o estudo está dizendo aqui, que essas coisas influenciam. Você pode passar por um momento de tristeza, você pode passar por um momento de dificuldade, mas você tem todo motivo para ser feliz. Você tem todos os motivos para ser feliz hoje, agora. A primeira coisa pode parecer clichê, mas isso é uma realidade. Se você é crente, isso é uma realidade. Na cruz do Calvário, o Senhor Jesus Cristo derramou o seu sangue puro para que eu e você tivéssemos vida eterna. Isso pode ser um clichê lá fora, mas para você é uma realidade. Que quando ele fez isso, a cédula que nos era contrária, nas suas ordenanças, foi cravado na cruz do Calvário e nós fomos justificados nele. Pode ser um clichê lá fora, mas para você isso é uma esperança. Que ele disse, está consumado. E depois ele apareceu no meio dos seus discípulos e disse, paz seja convosco. Essa paz que excede o entendimento é aquela que domina os nossos corações, como disse o apóstolo Paulo. Pode parecer um clichê, mas para você que é crente não é. Aqui quando a gente fala logo no começo do estudo a respeito de não queremos dizer que as circunstâncias externas não influenciem, é que a nossa vida em felicidade com Deus, ela não é uma vida alienada. Ela não é uma vida alienada.
Ela não é uma vida aquém das questões. Ela não é uma vida, por exemplo, assim, é que eu estou aqui vivendo um mundo de La La Land. Eu estou vivendo aqui no mundo da ignorância, da insanidade, por isso que eu estou feliz. Não. É uma vida completamente e absolutamente firmada nas questões que estão em volta de si, mas não se baseia nelas. Hoje um irmão nosso me ligou, e o irmão está conosco online hoje, dizendo que encontrou um pastor, amigo nosso em comum, no banco. Né? Eu achei interessante o testemunho dele, porque ele viu que o pastor estava em estresse. E nós conhecemos aquele homem, é um homem de Deus. Um homem abençoado, um homem de Deus, cheio de Deus. Ele estava passando por uma dificuldade. Naquele momento, Deus foi lá e levou um bálsamo nele. Agora, por que aquilo é um bálsamo para ele? Aquele momento foi um bálsamo para ele. Porque, mais uma vez, por mais que ele esteja passando por dificuldades ou circunstâncias, a vida dele ainda está afirmada na realidade que ele é salvo na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A vida dele está baseada na pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, né? E de onde vem a nossa felicidade? Sobre a fonte da felicidade, o apóstolo Paulo escreve: assim, que se alguém está em Cristo, e aqui é interessante, ele começa com uma questão, como é que a gente chama isso? De consideração, é uma cláusula, né? Se alguém está em Cristo. Caso seja a sua situação de estar em Cristo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Se alguém está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu gosto da palavra tudo no grego, porque a palavra tudo no grego ela tem uma conotação bem interessante. Tudo no grego, que é a palavra pan, significa tudo. Tudo. Tudo não abre questões que sejam relacionadas, não, mas isso aqui eu guardei da vida pregressa para mim continuar. Não, tudo se fez novo. A partir da intenção e da motivação da vida, tudo se faz novo. Viver a partir da sua renovação em Cristo faz com que você possa viver feliz através de uma nova vida que você recebe. Assim se cumpre o que o apóstolo Tiago diz, né? Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. A nossa felicidade vem da fidelidade de Deus para conosco, não da nossa fidelidade aos nossos planos. Aquilo que a gente prometeu fazer. Eu estava conversando com uma pessoa esse final de semana passado, na verdade na segunda-feira, e a pessoa estava ávida para ouvir através de nós uma palavra que fosse extraordinária. Extraordinária no sentido de que passasse assim da questão normal e fosse para a área metafísica da coisa, fosse uma coisa paranormal lá fora, né? Em outras palavras, no nosso igrejês, ela queria ouvir uma profecia. Ela queria ouvir que um oráculo externo do espiritual, que trouxesse para ela uma palavra que fosse amenizar a sua ansiedade sobre algumas questões que a sua vida está passando. E eu lembrei ela alguma coisa muito importante que eu lembro você sempre. Eu falei assim, o sol nasceu hoje? Você está viva? Você acordou hoje cedo? Você está andando? Você está respirando, batendo as pestanas? Seus olhos estão batendo assim? Deus te deu mais uma oportunidade no dia de hoje para ser feliz. Se você está vivo hoje, significa que o plano que Deus tem a respeito seu ainda não parou. Ele está continuando. Agora, geralmente a gente quer que Deus fique assim o dia inteiro falando com a gente. Olha, você está vendo? Olha cada passo, lembra isso aqui. Olha, eu estou vendo o que você está pensando. Eu tô vendo. A gente quer que todo o tempo Deus esteja ao nosso lado, simplesmente acariciando o nosso ego para a gente falar assim, olha, tá bom, então eu vou continuar já. Eu vou fazer o favor de continuar para o Senhor, já que o Senhor está insistindo comigo. E a gente esquece que a nossa vida é para o louvor de Deus. Não Deus veio para aqui para louvar a gente. Nós temos motivo suficiente para ser felizes com Deus pelo que Ele já disse. Pelo que Ele já fez hoje. Pelo fato do sol ter nascido mais uma vez. Pelo fato de você ter saúde. Mas eu estou mal, Will. Tem saúde suficiente. Mas eu acordei mal, hoje acordei doente. Tem saúde suficiente para estar até reclamando que está doente. Hoje eu vi uma imagem que me chocou muito, né? Uma senhora que está passando por um projeto de uma universidade de São Francisco. E ela tem um parafuso grudado na cabeça aqui e colocaram uma malha de leitura digital em cima do cérebro dela. E a parte de conexão é um parafuso para fora aqui.
E eles colocam um aparelho em cima daquele parafuso, e aquele aparelho consegue ler as linhas elétricas do cérebro dela e transformar aquilo em palavra. Fantástico, não é? Quando tira a voz da pessoa para saber o que é que ela está falando no cérebro dela, sabe o que ela estava falando? Olha, eu estou muito bem, muito feliz de estar falando com você. What? Ela está falando através de um parafuso, tem um avatar dela na tela. E ela está olhando assim para a tela sem falar nada, com a cabeça frisada, porque ela teve uma paralisia muitos anos atrás, ela sofreu um derrame e a boca dela não funciona mais. Mas com a instalação daquele aparelho, agora ela está falando, ela está olhando aquela situação dela, deprimente para mim e para você. E ela, que bom que eu estou conseguindo me comunicar. Nós temos saúde suficiente para estar feliz. Nós temos voz para orar. Nós temos gente até para ouvir o que a gente está falando. Nós temos condições hoje de ser feliz por conta do que a gente já tem. Olha, não há nada que você precise hoje que impeça você de estar vivo. Você está vivo, mesmo com essa coisa que está faltando. Tudo que você precisa para estar vivo, você tem. Tudo. Tudo que você precisa para estar aqui agora, você tem. Essa felicidade de contentamento não é uma felicidade de conformismo, e a gente vai chegar lá. Não é se conformar com a situação, é estar contente com o que já tem. Eu lembro que muitas das vezes eu falava isso para a Ana, né? Quando a gente estava passando por algumas crises, eu falava assim, mas já está melhor. Mas já está melhor do que estava ontem, do que estava 2 meses atrás. Já está melhor do que era 1 ano atrás. Está bom ainda? Está onde a gente quer? Não, não está. Está longe de onde a gente quer? Muito. Mas já não está tão ruim. Nós estamos caminhando, nós estamos andando. Nós estamos avançando. E aí quando ficava pior, eu falei assim, mas a gente já tem experiência agora. Já passamos por isso antes. Contentamento não é conformismo. Não é ficar conformado. Ah, não, é isso aqui mesmo, minha vida é ruim mesmo. Não. Você tem motivo para ser feliz de verdade, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Um dos textos que eu mais gosto está próximo desse aqui que o pastor Gilson colocou. A tua fidelidade dura de uma geração em geração. Tu firmaste a terra, ela permanece firme. Olha que promessa fantástica. O Senhor falou assim para a terra, terra, fica firme. Sabe o que aconteceu com a terra? Ela ficou firme. Deus falou uma coisa a respeito da terra e a terra obedeceu. Eu acho que o único ser no universo que tem problema de obedecer as coisas que Deus fala é a gente, viu? E que Deus ainda está tentando resgatar, né? Porque o diabo ele já está condenado. Mas eu e você ainda Deus está tentando resgatar. É a única criatura no universo que eu acho que faz isso com Deus e Deus ainda fica insistindo. Porque a terra, ele falou assim, fica firme. Sabe o que a terra fez? Ficou firme. Ele disse assim para a onda, vem até aqui, daqui você não passa. Sabe o que a onda fez? Exatamente isso. De vez em quando a onda ultrapassa, mas aí Paulo explica, porque ela está gemendo de dor. Ela quer que o tempo da opressão do pecado que o homem causou nela passe logo. Mas ela obedece a Deus. O texto que eu gosto está 2 versículos depois, o versículo 92 do Salmo 119. E o salmista fala assim, se não fosse a tua lei ser toda a minha alegria, se a tua lei não fosse toda a minha alegria, há muito a minha alma já havia perecido da minha angústia. Se a tua lei não fosse toda a minha alegria, há muito já teria perecido na minha angústia. Se eu não tivesse condição de me alimentar dessa palavra aqui, e saber que é fiel aquele que me prometeu, que é verdadeiro aquele que disse, que é poderoso aquele que chama, eu já teria desistido. Mas porque ele falou é que eu estou aqui ainda de pé. Porque ele chamou, eu tenho condição de continuar andando em frente e para frente para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Os discípulos, por exemplo, ficaram alegres porque conseguiram expulsar demônio. Mas Jesus explica qual a verdadeira alegria. Aqui é interessante, né? Mas não vos alegreis porque vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estar os vossos nomes escritos no reino dos céus. E aqui é muito fácil de entender.
Às vezes a gente fica feliz com os accomplishments das coisas, né? A gente fica feliz, nossa, a igreja domingo estava cheia. Nossa, aquele culto foi um Pentecoste. Nossa, aquela experiência com Deus foi maravilhosa. Nossa, nós conseguimos fazer aquilo outro. Jesus está falando assim, nada disso é tão importante quanto o seu nome está escrito no livro da vida. Nada disso é tão importante quanto você está a caminho do céu. Nada disso é tão importante quanto uma hora você vai ouvir o som da trombeta de Deus e a voz do arcanjo e para sempre você vai estar com o Senhor. Não tem outra coisa mais importante do que isso na sua caminhada com Deus. E o que é ser feliz de verdade, né? Há muitas receitas para ser feliz, as quais ouvimos todos os dias. São criados métodos para o homem seja completamente feliz. Faça isso ou aquilo ou será feliz. 7 passos para a felicidade. 20 caminhos para o sucesso, 30 leis da esperança, né? E o pessoal vai inventando. Né? 7 passos para a felicidade. Escreva um livro. 2º passo, venda o livro. 3º passo, vive do que você vendeu o livro. 4º passo, faça propaganda para você vender mais livro. Aí você vai ser feliz. Porque você vai alcançar, né? Através daquilo que você pseudamente fez, para que as pessoas alcancem a suposta felicidade. Isso, na verdade, não é felicidade de verdade. Isso não é alegria de verdade. Isso não é mudança de verdade. O Senhor Jesus Cristo, lá em João, capítulo 14, versículo 27, diz assim, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Isso é tão bonito, tão maravilhoso. O pastor José Wellington costuma contar essa história, eu acho ela muito interessante para elencar isso aqui. Essa paz que Jesus está oferecendo, que paz é essa? No momento que Jesus está falando isso, o mundo vivia a Pax Romana, que era a paz que o mundo estava apaziguado porque o exército de Roma era muito poderoso. Então, porque o exército de Roma era muito poderoso, todo mundo ficava quieto e ninguém fazia guerra, porque o exército de Roma dominava o mundo antigo. Hoje, por exemplo, nós estamos vivendo os dias finais da Pax Romana, ou da Pax Americana. Né? Não se atemorize se alguma coisa for diferente amanhã cedo. A Pax Americana está chegando ao fim. Ninguém mais respeita os Estados Unidos da América como respeitava ontem ou antes de ontem. Agora, essa paz que Jesus oferece, a paz do Cristo, a Pax Dominus, a Pax do dominador, Senhor Jesus Cristo, ela não é como o mundo a dá. Porque o mundo dá uma paz que, de novo, vem sobre eles um temor para viver apaziguado. As pessoas têm medo de, por exemplo, lutarem, porque elas não podem lutarem, porque alguém mais forte vai matar elas, ou vai espremer elas. Mas a paz que Jesus dá é diferente. E o pastor José Wellington contava essa história de que, certa vez, fizeram um concurso de pintura de quadros. E o tema da pintura dos quadros era para se pintar um quadro de paz. Alguém precisava de pintar um quadro que transmitisse a ideia de paz. E o quadro vencedor foi muito interessante, porque o quadro vencedor foi o quadro de uma tempestade. Uma tempestade muito forte e as ondas batendo num rochedo. Aquele penhasco na beira do mar e as águas batendo naquele rochedo e a chuva caindo e os raios lá fora. Mas quando você olhava para o quadro e você chegava mais perto, no meio daquela pedra, daquela penha, daquele penhasco enorme, você via uma cavidade, uma pequena caverna. E naquela cavidade pequena que o pintor conseguiu desenhar, ele colocou um ninho de pássaros. E no meio da tempestade, a mãe pássaro dava alimentação para os seus pintinhos, para os seus passarinhos, para os seus filhotinhos. E aí o autor daquela pintura conseguiu dizer, olha, o mundo está em guerra, mas naquela casa tem paz. O mundo está em destruição, mas aquele pequeno pedaço de lar tem paz ali, tem segurança. Aqueles animais estão seguros porque eles sabem
que aquele que fez aquela penha é poderoso para guardar eles durante a tempestade, a chuva e os raios. Não ofereço uma paz como o mundo oferece. Não é a paz do circuito fechado de câmeras. Não é a paz da polícia. Não é a paz dos sensores de entrar alguém numa casa, do alarme. É a paz que só o Senhor Jesus Cristo oferece. É a alma que tem paz. É a felicidade de verdade. É por isso que Jesus falou assim, não se turbe o vosso coração. Não tenha medo, não se atemorize. E como é que a gente pode escrever, então, um crente feliz? Com dinheiro, com bens que produzem felicidade? Talvez pode ser um período curto de tempo. Certa vez alguém perguntou para um homem bilionário. Falou assim, qual que é o seu número? Você já tem bilhões de dólares, qual que é o seu número? Ele falou assim, como assim? Qual número você vai dizer assim, chega? Tá bom já, eu vou recuperar esse dinheiro de investimento e vou viver com ele. Vou só desfrutar da vida. Quanto dinheiro é o bastante? Ele falou assim, você quer saber um valor? Sim, mais. Como assim? Quando eu chegar, é mais. Quando eu chegar naquele outro número, é mais. Quando eu chegar naquele outro número em cima desse, é mais. O meu número é mais. Ele não fica apaziguado. Você sabe que um grande problema das pessoas que têm muito dinheiro é que morre do coração por preocupação de perder o dinheiro? Eu não estou dizendo aqui, não estou fazendo apologia à pobreza, não é isso que eu estou falando. Que Deus te prospere muito, que você tenha muito de tudo. Mas às vezes o problema do nosso coração é que muito de tudo é o cerne da questão da felicidade. E aí não se desfruta dos filhos, não se desfruta da família, não se desfruta do lar. Quantos casais vivem hoje um casamento de absoluta fachada, porque cada um está buscando o seu lugar ao sol. Às vezes a gente conversa com alguém e a pessoa fala assim, não. É porque eu tenho que fazer a minha parte aqui, não, senão a outra pessoa quer me oprimir, meu cônjuge quer me oprimir, quer mandar em mim. E ela acha, ou ele acha, que pode ser feliz sem ele ou sem ela. Que ele fez esse pacto, mas é simplesmente um negócio entre eles dois. E a felicidade vai embora. Lucas capítulo 12, versículo 15, Jesus disse assim, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer um não consiste na abundância do que possui. Você nunca vai estar completando o seu número de bens que você quer ter. A felicidade de alguém não consiste naquilo que possui. Certa vez o pastor Cássio contou que uma vez ele estava na sua casa. Ele contou que certa vez alguém chegou na casa dele e falou assim para ele, olha, abre aí a porta da garagem. E sentou na porta da garagem. Aquela BMW do ano, 745, enorme. Um Rolex na mão. Roupas caras. Sentou naquela cadeirinha de dobrar na garagem dele e chorou copiosamente. Porque a sua esposa havia acabado de lhe pedir o divórcio. E ele não conseguia entender, porque ele falava assim, eu dei tudo para essa mulher. Eu dei tudo para a minha família. Eu achei que eles iam ser felizes com aquilo que eu dei para eles. E a resposta que ressoava no alta, respondendo ele, sem precisar de falar nada, é, você deu tudo, menos você. Você entregou tudo, menos a sua companhia. Você ajudou com tudo, menos estando presente. Jesus falou assim, que os pobres você sempre tem convosco. Então não é como eles pregam, pois não podemos ignorar essa realidade. Essa felicidade foi anunciada por Jesus através do Sermão do Monte. Lá ele falou sobre as bem-aventuranças, a felicidade de verdade. Que vem do Salmo de número 1, versículo do 1 ao 3. Olha que bonito isso. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém do caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Acho muito bonita essa progressão que o salmista fala. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Quantas pessoas hoje? Quem aconselha ela é uma pessoa que não quer nada de Deus.
Não, essa pessoa tem uma mente para negócios muito maravilhosa. É crente? Não, mas a mente para negócios dele é boa. Eu entendo isso. Eu não vou ser aqui hipócrita de falar assim, a pessoa, porque ela não é crente, ela não pode saber de nada mais. Não, eu não sou hipócrita a respeito de falar, não, ela sabe. Mas quais que são os padrões morais da sabedoria dela? Até onde ela é capaz de ir por causa da sua prosperidade? Até onde ela aconselha você a ir por causa da prosperidade? Ela tem um freio moral no conselho que ela faz? No conselho que ela dá? Ela tem um freio moral na percepção que ela enxerga da vida? Porque às vezes há uma sabedoria daquela que Tiago fala, é maligna, demoníaca e humana. Às vezes até existe uma percepção de alguma coisa que parece interessante, mas o fim é morte. Não se detenha, bem-aventurado aquele que não se detém no conselho dos ímpios, nem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Os pecadores estão andando, ele fica lá parado no caminho, olhando, passando por lá. Eu acho tão... Nem se detém no caminho dos pecadores. Estou bonito, falava com alguém algumas semanas atrás, e eu fiquei até com pena que essa pessoa acabou não me ouvindo de maneira mais atenta. Você percebe que quando Davi, ele peca, e ele esconde o pecado dele, Natã aparece para acusá-lo, né? Ele fala assim, um homem rico, que tinha muitas ovelhas, e vivia muito bem. Um dia, passando um viajante, ele recebeu na sua casa, e em vez de matar uma das ovelhas dele para poder dar de alimentar o viajante, ele foi lá e matou a ovelha do homem que só tinha uma ovelhinha só. E aí o profeta perguntou, o que merece um homem desse, rei? O homem desse merece a morte. Pois é, rei, esse homem é o senhor. Mas olha que interessante que Natã fala. A expressão que ele usa, passando um viajante. Sabe qual foi o problema do homem rico? É que teve um dia que ele se deteve pelo caminho dos pecadores. Aquele viajante é um pecador. Esse é o grande problema. A conduta nossa vai sendo influenciada por conselho ímpio, e de repente você está parando no caminho do pecador. Rapaz, esse caminho aqui é interessante, hein? Sabe o que vai acabar acontecendo com você? Assentando-se na roda dos escarnecedores. Sabe o que o escarnecedor faz? Isso aqui é normal. Mas isso aqui tem uma carga espiritual. Não, você espiritualiza demais. Escarnecer. Transformar alguma coisa que é espiritual a uma coisa carnal. Escarnecer. De tornar aquilo carnal. Você vai acabar se sentando na roda dos escarnecedores. E todo mundo da roça dos escarnecedores, sabe qual que é a palavra mais normal? Sabe qual que é a doutrina mais conhecida na roda dos escarnecedores? É a doutrina do nada a ver. Conhece a doutrina do nada a ver? Essa aqui. Tem nada a ver, pastor. Não, isso não tem nada a ver, pastor. Todo escarnecedor é um autoconhecedor, um exímio conhecedor da doutrina do nada a ver. Não, isso aí não tem nada a ver. Não, isso aí não tem nada a ver, não. É a coisa que você mais ouve. E aí, como é que está a vida? Como é que está a vida com o Senhor? Já sentou há muito tempo na roda dos escarnecedores, já andou no caminho, já está na roda dos ímpios. Mas aí ele fala que, antes de qualquer coisa, ele tem o seu prazer na lei do Senhor, o bem-aventurado, né? Ele tem o prazer na lei do Senhor. E na sua lei, ele medita de dia e de noite. Como é que faz para a gente meditar na lei do Senhor de dia e de noite? Mais uma vez, eu não estou convidando ninguém a uma vida alienada, uma vida de fanático, né? Se o Johnny estiver com a gente, ele está aí para provar isso. Eu não estou chamando ninguém a uma vida de fanático, de fanatismo. O que eu estou falando para você, você pondera todas as áreas da sua vida diante do Senhor? Tudo que acontece com você durante o dia, você olha para alguma coisa e você pensa no Senhor antes daquilo ali? Se você não pensa no Senhor antes daquilo ali, você não está meditando na lei do Senhor de dia. E quando chega a noite, que você vai se deitar, ou que você está no descanso do seu lar, o Senhor é o foco do seu descanso? Você pensa no Senhor antes de você colocar alguma coisa na televisão? Você pensa no Senhor antes de compartilhar alguma coisa dentro da sua casa, da sua família? O Senhor é o foco das suas decisões
dentro de casa e fora de casa? Você medita no Senhor de dia e de noite? Antes, tenho prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Por quê? O que vai acontecer com ele? Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Eu gosto disso, porque quando você observa a Bíblia observa todo homem, a maioria das vezes observa o homem como planta, como árvore. Dá fruto, não dá fruto, árvore frondosa, árvore com folhas, árvore com frutos. A Bíblia compartilha muitas vezes comparando o homem a árvores. Já percebeu isso? Tinha até aquela conversa no Brasil lá, o jardineiro é Jesus e as árvores somos nós. Lembra? No Brasil fez um sucesso enorme isso aí. É verdade. A Bíblia compara muito a gente a árvores. Árvores somos nós. É verdade. Agora olha que interessante. Todas as vezes que você tem um comparativo de árvore, você tem árvore boa e ruim. Mas quando você vai, por exemplo, ver o comparativo da gente como um animal, como por exemplo, assim como o cervo brama pelas águas, né? Por que o cervo está bramando pelas águas? Porque ele andou para longe. Não foi Deus que tirou a água do cervo, foi o cervo que andou para longe. Mas aqui a árvore, essa árvore aqui, ela está plantada. E quem planta a árvore? O Senhor plantou essa árvore. É por isso que é muito bom, eu quero perguntar para você nessa noite, você sabe onde Deus te plantou? Vou perguntar, você sabe aonde você deve estar plantado no Senhor? Você sabe a que você veio à terra? Esse homem aqui que medita de dia e de noite na lei do Senhor e tem o prazer na lei dele, será como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Não um ribeiro, são vários. Você já viu árvore mais bonita que árvore na beira de rio? Você já viu árvore mais feliz, entre aspas, se é que dá para medir a felicidade de uma árvore, na beira de um rio? Como as árvores na beira do rio são verdes, não é verdade? Como elas são frondosas. Será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo que fizer prospera. Agora, qual que é o detalhe? Onde ela está plantada. O detalhe da árvore é onde ela está plantada. Da onde ela tira o nutriente para a sua vida. Porque ela está plantada junto a ribeiros de águas, ou seja, porque ela tem o prazer no Senhor, e medita na lei do Senhor do dia e de noite, porque ela está plantada a ribeiros de águas, é que ela tem condição de frutificar, de ter saúde e de ter força. E de alcançar as coisas, de ter sucesso. O sucesso dela está aí. Agora, fruto na estação que lhe é própria. E aqui eu gosto também. A gente precisa correr. Certa vez o Salomão escreveu um dos provérbios, ele falou o seguinte, olha, chegou um homem para o rei e falou assim, rei, não me dá nem a abundância, nem a escassez. Não me dá nem muito, nem pouco. Quem é que pede essas coisas? Quem é que chegou já para Deus e falou assim, Senhor, não me dá muito não, hein? Que coragem, né? Olha, Senhor, não dá muito não. Dá muita coisa para mim não. Já chegou para Deus e falou assim, Senhor, olha, demais, o Senhor está me dando coisa demais. O Senhor está me dando bênção demais. Mas esse sujeito chegou para Deus e falou, Senhor, não me dá nem muito nem pouco. Dá a porção que eu estou acostumado. Dá a porção que eu posso aguentar, que eu posso segurar. Para quê? Para que eu não tendo pouco, venha roubar e escarnecer o nome do Senhor. Para eu não ter pouco, tem que ficar igual um doido aqui nessa cidade, caçando dinheiro em todo lugar e trazendo vergonha ao nome do Senhor Jesus Cristo, porque minha vida não anda de acordo com a vontade dele. E lá clamando a Deus, Deus me ajuda, porque eu não estou aguentando, porque eu não estou conseguindo, não me dá escassez, eu não quero estar assim. É legítimo, não é? É legítimo pedir isso para Deus, pelo amor de Deus, é.
Senhor, não me deixa tá com a escassez, porque senão eu vou trazer vergonha ao seu nome. Vão apontar para mim e falar assim, você não é servo de Deus, rapaz? Que pendureta é essa toda hora aí com um pouco de dinheiro no bolso? Que negócio feio. Você não é do Senhor? O Senhor não te ajuda? Cadê o Deus? Cadê o teu Deus? E aí eu entendo ele completamente, eu concordo com ele, com o sujeito. Senhor, não me dá escassez. Para que não faltando eu não venha escarnecer o teu nome. Mas aí ele falou assim, mas também não me dá muito não. Para que eu tendo muito não venha dizer, quem é o Senhor? Para que eu não tendo muito, venha falar assim, agora não preciso mais de igreja, está tudo bem. Aquele tempo do sofrimento já passou. Agora eu estou bem. Para que o Senhor? Para aquele clamor agora de coração, não precisa mais disso. Eu já consegui o que eu precisava. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus não é Santo Antônio, que você deixa de ponta cabeça para ele arrumar as coisas que você quer, como o pessoal fazia com casamento lá no Brasil. Mas ele também não é centro de macumba. Que você oferece a oferenda, conseguiu a graça, sai fora, não tem mais nada com isso aí não. As duas coisas são verdade. Por muitas vezes a gente trata Você já viu árvore andando por aí? Não, eu estou perto do ribeiro de água aqui agora, mas amanhã, sabe isso aqui? Essa água é muito molhada. Eu vou procurar um lugar onde tem menos água. Porque, sabe, eu gosto também de experimentar um pouquinho o solzinho, né? Aí vai para o deserto. Aí o Salmo 22 fala assim, fora da tua presença existe angústia e ninguém que ajude. Falava com um companheiro essa semana na nossa reunião dos cavaleiros. Que, aliás, convido os nossos cavaleiros para estar na próxima semana com a gente, na outra. Falava com ele. Quantas vezes o problema não é justamente esse? Que a pessoa se afasta de Deus e lá não tem que ajuda. Faraó, eu falava isso para ele, Faraó não é nosso amigo. Faraó não quer nosso bem. Se a gente acha que a gente vai ser feliz no Egito, não vai. As bem-aventuranças do Sermão do Monte nos dão uma ideia daquilo que realmente traz felicidade aos olhos de Deus. Bem-aventurado lá são os pobres de espírito, são os que choram, são os mansos, são os que têm fome e sede de justiça, são os misericordiosos, são os limpos de coração, são os pacificadores, são os que sofrem perseguição por causa da justiça. Sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. O Evangelho do nosso Senhor Jesus é o único meio que proporciona alcançar verdadeira felicidade. Um pouquinho mais para frente. O conselho bíblico sobre a felicidade, então. A verdadeira felicidade não é o formalismo ou as tradições. O que eu quero dizer com isso? Não existe a forma, olha, para você ser feliz, você tem que andar assim, desse jeito. Você tem que proceder dessas formas, e as formas vão fazer com que você alcance a felicidade. Nem a tradição. Olha, existe uma tradição no passado que diz que todo mundo que faz assim alcança a felicidade dessa forma. Por diversas vezes, a nossa fé, ela é misturada a querer se amarrar com o tradicionalismo. E quando eu falo para você de Jesus, eu não falo a tradição de crer em Jesus. Eu não falo da tradição de crer na Bíblia. Eu falo de viver você e Jesus juntos e na sua experiência pessoal com a Bíblia. Não é tradição nem formalismo. É uma vida de comunhão íntima com Deus. Um acompanhamento diário com o Senhor. Não é uma reza que você repete. É uma conversa que você tem. É uma conversa que você tem. É o seu assunto diário com o Senhor. Olha o que o apóstolo Paulo escreve
numa das cartas da prisão. Eu quero repetir para você. Ele estava preso quando ele escreve isso. Na cadeia. Por pregar o evangelho. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, o que eu posso dizer mais para vocês? Né? Quanto ao mais, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Às vezes a gente encontra as pessoas o dia inteiro pensando em morte, pensando em briga. Tem gente que quando não tem um problema com alguém, arruma. Arruma um problema. Tem que estar brigando com alguém. Tem que estar contra alguém. Não consegue estar em paz. Sempre alguém é a causa do seu sofrimento. Tudo que é honesto, tudo que é de boa fama. Isso acontece com a gente, com os melhores, né, entre aspas, né? Com os melhores de nós acontece. Quer dizer, a gente fica chateado por uma circunstância e crê que aquela circunstância foi causada por alguém maligno. E a gente esquece que o Paulo fala assim para ele, olha, não é contra carne e sangue que vocês têm que lutar. E a gente não percebe que às vezes o diabo coloca o mais íntimo nosso para trazer uma seta no nosso coração. Para querer acabar com a nossa vida, para nos entristecer. Uma palavra de quem a gente ama, para derrubar a gente. Mas, pô, se a pessoa não me ama, ama, só que deu ruim. O diabo usou ela, a boca dela. E a boa fama dela. E tudo que vocês já viveram. E o que é honesto a respeito disso? Ninguém mais pode ter um dia ruim, só você? Seja honesto, pensa em honestidade. O que é correto fazer? Como você gostaria de ser tratado? Como você gostaria de ser respondido quando você fala alguma coisa meio atravessada? Ah, se eu falar alguma coisa atravessada para você, pode me devolver na minha moeda. Não, você não quer, você quer ter razão. Toda vez que você fala atravessado com alguém, você quer ter razão, você quer que outra pessoa fique quieta. Agora, você ficar quieto na hora que alguém fala alguma coisa atravessada com você é difícil, né? Seja honesto. Pense nas coisas que são honestas. Tudo que é amável. Olha, se eu estou mal, a única coisa que eu queria é um abraço. Ah, que legal, você já deu um abraço em alguém que está mal? Tudo que eu queria é que a pessoa me entendesse. Você já entendeu alguém? Você já foi lá e desceu no nível da pessoa e tentou entender o que ela queria dizer? Ou todas as vezes que alguma coisa acontece, a vítima é você? Sou eu, pastor. Perseguido, maltratado, humilhado. Para com isso. Para com isso. Tudo que é de boa fama, nisso pensai. Olha, Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Ou seja, a alegria é uma atitude que você liga. É uma atitude que você toma, se alegrar. Alegrai-vos no Senhor. Como é que eu me alegro no Senhor? Começa a pensar como o Senhor é bom. O que Ele fez por você? Já pensou de onde Jesus te tirou? Já pensou as bênçãos que Deus te deu? Você lembra das bênçãos que Deus te deu? Você lembra das coisas que Deus fez por você no passado? Aquilo que você estava orando ontem, que você tem hoje? Lembra que você, algum tempo atrás, orava pelas bênçãos que você tem hoje? Quantas pessoas falam assim, eu orava para ter esse menino, para ter esse filho, e hoje está reclamando da criança. Eu orava para vir para esse país, hoje está em depressão em casa. Ah, é que eu pedi errado. Se alegra então porque Deus lhe abriu os olhos. Se alegra. Decida alegrar-se. E aqui um versículo que muita gente gosta, né? A parte do 13. Todas as coisas posso naquele que me fortalece. O versículo 12, o que ele fala? Sei estar abatido e sei também ter abundância. Ou seja, eu encontrei sabedoria no abatimento. Eu encontrei a sabedoria na abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído.
Tem instrução a respeito. Tanto a ter fartura, como ter fome. Tanto a ter abundância, como padecer necessidade. Eu sei o que é passar por isso. Eu sei que é olhar para a conta do banco e falar assim, hoje nós vamos comer num restaurante bom. Eu sei também que é olhar para o banco, a conta do banco e falar assim, escuta, vê se tem alguma coisa para requentar aí hoje. Com o mesmo espírito, com a mesma alegria. E aí ele responde como é isso. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque a minha força não vem do estado emocional, segundo a minha condição financeira e econômica, e também relacionamental. As minhas emoções são controladas, porque eu tenho um Deus que me fortalece. A minha alegria vem daí. E Paulo está falando isso da onde? Da cadeia. Na cadeia. Na carta que Jeremias escreve para o pessoal que está lá no exílio, que estava pensando, não, Deus falou que a gente vai voltar logo. Eu falo, não, rapaz, não sei não, acho que 2 anos a gente fica aqui no exílio e depois a gente volta. Aí Jeremias escreve uma carta, olha, vocês esquecem aí porque 70 anos vão passar. Plantem vinhas, façam comércio, construam casas, busquem a paz da cidade para a qual vocês foram transportados. Mas escuta, eu vim aqui obrigado, eu sou escravo aqui. Eu tenho que buscar a paz dessa cidade? É. Versículo de número 11. Bem sei os pensamentos que tem a respeito de vós. Pensamentos de paz e não de morte, para dar para você o fim que você espera. Você espera terminar bem a vida? Você espera terminar bem os seus projetos? Você já imaginou como Deus espera que você termine eles? Se você tem bons pensamentos a respeito seu, você já imaginou os pensamentos de Deus a seu respeito? Você olha para os seus filhos no alto da sua experiência agora, de repente você está na mesma idade que eu e você tem filhos pequenos. E aí seus filhos contam os planos deles para você. Você fala, que legal. E você fica imaginando, nossa, se esse rapaz, se essa menina soubesse, como Deus pode ser muito mais maravilhoso para ele se isso aconteceu, se aquilo outro acontecer. Se ele entendesse que a felicidade nessa área aqui pode ser muito maior para ele. Aí hoje em dia assim, não, os nossos filhos têm que ter o próprio sonho. Concordo em gênero e grau, mas já pensou se o sonho dele for ruim? Eu não sei quando ensinaram para a gente que é bom falar assim, siga o seu coração. A Bíblia fala, enganoso é o coração do homem. Olha, meu filho, o que o seu coração disser para você. Não, peraí, me conta o que o seu coração está dizendo. Vamos ver. Fala para mim o que o seu coração está dizendo. Que eu vou falar para você se isso é bom ou se ele está cheio de imundícia. Porque quando você olha como pai, você sabe exatamente o que significa isso. Eu sei bem o pensamento que eu tenho a seu respeito. O que você quer para o seu filho? Prosperidade, vida, abundância. Mas às vezes a escolha dele é uma escolha que vai trazer morte, problema, dificuldade. Assim Deus está olhando para o povo. Olha, bem eu sei o pensamento que eu tenho a respeito de você. Quer ser feliz de verdade? Anda nesse planejamento. Quantos de nós já não disseram para os filhos, olha meu filho, eu já passei nessa situação, é muito difícil, não entra por aí. Não tome essa decisão, meu filho, minha filha, não faça isso. Vai ser um desastre. Deus tem pensamentos bons ao nosso respeito, para trazer alegria, felicidade e abundância para a glória do nome do Senhor, Jesus Cristo. E por fim, nós temos ainda mais aqui, você pode acompanhar no nosso estudo depois. Os benefícios de ser um crente feliz. A primeira coisa, a felicidade traz beleza. Gente feliz é bonita. Pode ser o cara mais feio que foi. Feliz ele fica bonito. Rapaz, você viu? Ele ficou contente, aí está até bonitinho. Gente feliz fica bonita. A palavra de Deus fala que o crente feliz recebe de Deus porque ele tem no seu coração os planos de Deus, os projetos de Deus. A bênção de Deus é que enriquece e não acrescenta dor alguma. A base fundamental para ser um crente totalmente feliz, já falei lá no começo, segundo a palavra de Deus. Salmo 119, versículo 11, escondi a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Com tantas evidências sobre a felicidade,
É indispensável cuidar do seu bem-estar. Ser feliz é uma questão de saúde e a felicidade é uma escolha. Seja um crente feliz. Ser feliz é uma escolha sua para andar com Deus. Você pode hoje escolher ser feliz, se você for andar com Deus para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou fazer uma oração para você, e nessa oração eu quero fazer algumas perguntas que eu quero que você responda para Deus. E se Deus falou com você, eu quero orar por você nessa noite. Eu não vou convidar você à frente, mas aí no seu lugar onde você está, eu quero orar por você. O que tem impedido você de ser feliz, de verdade? O que mais hoje tem impedido você de ser feliz? O que tem faltado para você ser feliz de verdade? Para a sua felicidade ser completa. Jesus falou assim: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, vós pedireis o que quiserdes e vos será feito, e a vossa alegria será completa. Às vezes o que está faltando na gente é a palavra de Deus. É entender o que Deus quer para nós. Para que foi que Deus nos chamou. Qual que é o propósito de Deus na sua vida? Para que foi que Deus te chamou? Para que Deus te trouxe aqui, a essa terra? Você que está aqui comigo em Los Angeles, para que Deus te trouxe aqui? Para que Deus te tirou de onde você estava e te trouxe aqui? Para você ganhar dinheiro? Para você alcançar prosperidade financeira? Para você só mudar de cidade porque você não aguentava mais onde você morava? Para que foi que Deus te trouxe aqui? E aí se pergunte, se você não está se sentindo tão atarefado, tão cansada, tão cheia de estresse, porque justamente você não está fazendo aquilo pelo qual a proposta de Deus foi para você. Lá no livro de Ageu ele fala assim: será que vocês não estão percebendo? Vocês se cobrem, mas não se aquentam. Trabalham, mas o salário está dentro de um saco furado, você não sabe para onde vai o dinheiro. Para tudo que vocês estão fazendo, sobe essa montanha e desce com material para construir a minha casa. O propósito de Deus primeiro, o porquê Deus te trouxe aqui primeiro. E depois as outras coisas. Eu não estou dizendo que ninguém aqui precisa de desistir do plano do $1 milhão. Vai atrás, meu amigo. Mas o Senhor primeiro. Mas a palavra primeiro. Mas o compromisso com Deus primeiro. Mas a vida no altar primeiro. O que tem lhe impedido de ser feliz? O que tem lhe impedido de desfrutar as bênçãos de Deus na sua vida? Seja sincero com Deus. E entregue ao Senhor novamente hoje as torres que você colocou para si e deixa Deus entrar nela e checar essa sua proteção que você pensa que é muito poderosa, mas que o Senhor pode transformar ela num ambiente de absoluta alegria, onde você tem se prendido na sua depressão e na sua ansiedade. Fique de pé, por gentileza, nós vamos orar. Pai poderoso e bendito, eu quero te agradecer, Senhor, Pai, pela bondade do teu coração, de nós estarmos na tua presença nessa noite, Senhor. Nós temos recebido a tua palavra, Senhor, Pai, e temos aprendido como ser um crente alegre de verdade, um crente feliz, ó Senhor, Pai, não da boca para fora, mas do coração para fora. Um crente cheio, Senhor, Pai, da alegria que vem do teu Espírito Santo, Senhor. Agora, Senhor, Pai, que nós pregamos a tua palavra, Senhor, Pai, visita cada coração, a cada vida, Senhor. A cada irmão, a cada irmã, Senhor, aqui, ali e além. E que eles possam receber de Ti a alegria completa, Senhor. A alegria, Senhor, Pai, que excede todo o entendimento, Senhor, Pai. A alegria, Senhor, Pai, que faz abundar o ser, Senhor, Pai, no poder do Espírito Santo de Deus. Senhor, Pai, que se tem faltado o Espírito Santo, batiza com Teu Espírito Santo agora, Senhor. Se tem faltado, Senhor, Pai, o renovo espiritual, renova espiritualmente agora, Senhor. Mas traz o nosso coração, Senhor, o discernimento, Senhor, de que o Senhor nos basta. A Tua alegria, Senhor, Pai, nos basta. E o Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza, Senhor. Continua, Senhor, Pai, fazendo com que o Teu povo receba de Ti, Senhor, Pai, graça, unção, poder e alegria do Espírito Santo. E nós teremos a honra, a glória e o louvor, Senhor, em nome de Jesus. Amém.